Uma ótima noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bom ver cada um de vocês aqui hoje, cada família, cada rosto. Quero também dar as boas-vindas aqui a esse casal que foi para o Mato Grosso, mas não aguentou, né? A saudade, voltaram, Márcio, Tati, muito bom ver vocês aqui hoje. Estavam lá em Sorriso, né? Ficaram lá um bom tempo e entenderam que era da vontade de Deus regressarem para Gravataí. Nós estamos muito felizes com a decisão de vocês e acolhemos vocês novamente de braços abertos. Sejam bem-vindos, tá? Irmãos, nós vamos... Já iniciamos, né, uma série de mensagens domingo passado, uma nova série de mensagens intitulada Evangeliquez. Domingo pela manhã eu estive falando sobre um primeiro jargão muito utilizado por muitos de nós cristãos, que é o jargão, o clichê em nome de Jesus, não é? Hoje nós vamos falar de um outro jargão. Por que, meus irmãos, tratar de uma série como essa, né? Hoje nós estamos vivendo no nosso país, enfim, uma realidade, um fenômeno em que as pessoas elas têm diversas experiências, elas passam por diversos lugares e com o tempo a gente vai aprendendo alguns cacuetes, a gente vai aprendendo alguns vícios de linguagem. A gente vai se tornando com o tempo, assim, aquele cristão que tem o seu próprio vocabulário. Você já não parou para analisar que às vezes há muitas pessoas que não são cristãs, quando começam a nos ouvir, quando começam a ouvir o nosso modo de falar, a nossa linguagem, elas ficam pensando assim, que dialeto é esse? Que língua é essa? E aí nasceu o evangeliquez, que é uma língua diferente que os evangélicos falam. E dentro dessa língua, desse dialeto que é o evangeliquez, que faz parte do meio evangélico, algumas palavras são muito ditas, muito repetidas, que vão se tornando verdadeiros jargões, gírias, que vão fazendo parte realmente do nosso vocabulário e que muitas vezes nós não paramos para refletir no sentido, no significado dessas expressões, dessas frases. E uma expressão que nós olhamos domingo passado foi a expressão em nome de Jesus. Se você quiser depois, você que não estava aqui domingo pela manhã, eu posso conseguir depois para você a mensagem, aí o esboço para você acompanhar. Mas hoje nós vamos falar sobre um outro jargão muito popular, muito comum e que você conhece muito bem, você que já é crente há algum tempo, é a expressão tá amarrado. Vocês riram porque é verdade, né? Então, faz parte do evangeliquez essa expressão, tá amarrado. E hoje nós vamos tratar sobre esse jargão, e essa é uma expressão que equivale à expressão bate 3 vezes na madeira. Sabe aquela coisa quando uma pessoa fala uma coisa e alguém diz assim, não fala isso, bate 3 vezes na madeira. O tá amarrado equivale a essa expressão. Então quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, que você não concorda, você diz, tá amarrado, né? Não, isso de forma alguma, isso não vai acontecer. Então hoje a nossa proposta com essa mensagem é jogarmos um pouco de luz sobre essa expressão tão repetida por muitos de nós cristãos, mas tão pouco compreendida. Então nós vamos olhar para um texto hoje, eu quero já convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Eu tenho consciência aqui, meus irmãos, que eu vou pregar hoje um texto, talvez o texto mais difícil de ser pregado da palavra de Deus. É um texto que é muito mal interpretado por muitos cristãos.
Talvez seja o texto mais difícil que eu já preguei aqui nessa igreja, esse texto. Então vai ser um desafio muito grande pregar esse texto hoje aqui com os irmãos. Estou dependendo totalmente da graça e da misericórdia de Deus. Quando nós nos deparamos com um assunto, um tema bíblico, um texto bíblico que é de difícil compreensão, o que nós devemos fazer? Devemos olhar para outros textos da palavra de Deus que vão lançar luz sobre esta passagem, esse versículo, esse capítulo que é de difícil compreensão, que é um texto obscuro. E na palavra de Deus tem muitos textos que são muito difíceis de entender, são muito obscuros. Então nós precisamos ter muito cuidado ao lidar com esses textos, para que nós não venhamos ter uma compreensão equivocada daquilo que a palavra de Deus deseja nos ensinar, nos revelar. Então, nós vamos ler aqui a passagem a partir do versículo 22, vamos ler com calma e depois nós vamos tratar de forma corajosa desse texto, tá bom? Versículo 22 diz assim: depois disso levaram-lhe, um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. E todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isto, disseram: é somente por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo? Olha aqui de onde vem a expressão, né? Amarrado, está amarrado, amarrar. Sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Só até aqui, irmãos. Vamos ter um momento de oração. Amém, Senhor. Nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estar aqui participando deste culto, oferecendo ao Senhor o nosso culto, Senhor Deus, te adorando, te louvando, Senhor Deus, tendo comunhão contigo e também com os nossos irmãos essa noite. E nós te agradecemos por esse tempo tão especial que nós estamos passando juntos aqui hoje na presença do Senhor, diante do Senhor. E, Senhor, que através da tua palavra que será lida aqui, Senhor, foi lida, será lida, exposta, que Satanás seja vencido nesta noite, que ele seja derrotado, que ele seja envergonhado neste lugar, Senhor, e que o teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor Deus, e que o Senhor de fato, Senhor, continue fazendo a tua obra neste lugar, através das nossas vidas e através da tua palavra, Senhor. Nos edifica, nos fortalece, Senhor, traz entendimento, Senhor Deus. Nos dá compreensão acerca da Tua palavra, o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Mateus, o evangelista Mateus, quando ele vai relatar aqui esse milagre de Jesus, ele vai colocar esse milagre de Jesus dentro da perspectiva da chegada do reino de Deus. Mateus, ele vai apresentar no seu evangelho essa realidade de um reino messiânico que se manifestou na história e se manifestou de forma substancial na história. Jesus veio para isso. Ele veio para anunciar o reino de Deus. Ele veio para manifestar esse reino, o reino de Deus entre os homens. E ele veio para, manifestando o reino de Deus, desmascarar as obras de Satanás.
Em manifestando o reino de Deus, ele veio quebrar com as cadeias do diabo. É isso que está acontecendo aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Jesus, ele cura um homem que estava possesso por um espírito maligno. Esse homem estava sofrendo de uma enfermidade, de uma cegueira. Ele estava debaixo de um jugo, do jugo de Satanás. Satanás havia prendido esse homem com correntes invisíveis. E por causa dessa ação diabólica, esse rapaz que foi trazido à presença de Jesus, ele tinha perdido a sua capacidade de enxergar, de ver, e a sua capacidade de ouvir. Meus irmãos, esse é um retrato do ser humano, do homem sem Deus. A pessoa que não foi regenerada ainda, que não teve uma experiência, um encontro real com Cristo Jesus ainda. Aquela pessoa que vive sem Jesus, ela é assim. Ela tem olhos, mas ela não enxerga. Ela tem ouvidos, mas ela não consegue ouvir. E o diabo tem feito isso no mundo. A Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento das pessoas para que elas não chegassem à compreensão da verdade do Evangelho. Esse homem que estava sendo escravizado por Satanás, ele teve a sua visão prejudicada e a sua capacidade de ouvir também prejudicada. É isso que Satanás faz, é isso que ele tem feito até hoje. Ele tem tentado impedir as pessoas de enxergar a verdade, de contemplar a Jesus, de compreender o Evangelho. É isso que ele tem feito até hoje, meus irmãos. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para quebrar, para romper com os grilhões de Satanás. É para isso que ele manifestou o seu reino aqui na terra. E esse homem, então, ele é trazido à presença de Jesus. Era um problema aqui de natureza e de origem espiritual. E quando a gente se depara na Bíblia com uma pessoa que sofria de uma enfermidade, e essa enfermidade, ela tem uma origem espiritual, não significa que toda a enfermidade tem uma origem espiritual. Muitas vezes o que está por trás de uma doença, de uma enfermidade, seja ela física ou seja ela emocional, psicossomática, muitas vezes o que está por trás dessa doença e dessa enfermidade não é uma atuação maligna. Essa enfermidade muitas vezes não tem uma origem espiritual. Então esse caso aqui que Jesus vai lidar, ele não é um caso que acontece, não é uma regra geral para todos os casos. Muitas vezes tem doenças que têm uma origem, por exemplo, genética. Uma origem genética. Uma causa natural. E não uma causa espiritual. Mas, meus irmãos, o fato é que aqui se tratava realmente de uma enfermidade, de uma doença, de um problema de origem espiritual. Esse homem estava, sim, vivendo debaixo de um jugo, o jugo de Satanás. E Jesus veio para tirar as pessoas, tirar esse homem debaixo desse jugo do diabo, um jugo de opressão, e trazer esse homem para debaixo do seu jugo, que é um jugo suave, é um jugo de bondade, é um jugo de graça, é um jugo de misericórdia. É isso que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos. Interessante que quando Jesus cura esse homem, é uma cura instantânea, ele é curado de forma instantânea. Isso causa nas pessoas que estavam ali, naquela multidão, perplexidade. A multidão fica admirada. No versículo 23 ali, diz: e todo o povo ficou atônito, ficou admirado, e disse: não será este o filho de Davi? Essa expressão aqui, filho de Davi, ela é uma expressão que vai aparecer diversas vezes no Evangelho de Mateus,
Jesus sendo apresentado como aquele que é o descendente de Davi, o filho de Davi. Diversas vezes nós vamos encontrar essa expressão aqui no Evangelho de Mateus. Lá no primeiro versículo do Evangelho de Mateus, se você quiser abrir comigo, só você ir lá para o primeiro versículo, você vai ver que já no início do Evangelho de Mateus, quando Mateus vai apresentar aqui a genealogia de Jesus, no primeiro versículo do Evangelho de Mateus diz: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Registro da genealogia de Jesus, filho de Davi. Já no começo do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar essa expressão aqui: Jesus, o filho de Davi, aquele que vem da linhagem de Davi. Porque o Messias que era aguardado, que era esperado, ele viria da raiz de Davi. Ele seria um descendente de Davi. E Jesus, por parte de José, o seu pai, de acordo com a genealogia aqui de Mateus, ele veio desta descendência. Ele é um descendente de Davi. As pessoas olham para aquele milagre de Jesus, aquela multidão olha e fica admirada e diz: esse só pode ser o Messias, de quem os profetas tanto falaram. Será que é ele? E aí gera uma discussão ali em torno desse assunto. Será que é o Messias mesmo? Porque isso pode ser, diante daquela obra que eles estavam ali contemplando, só podia ser ele o Messias, aquele que foi prometido, de quem os profetas falaram. Então as pessoas começam a se questionar: será que é ele? Será que esse é o Messias? De onde vem esse poder? De onde vem essa autoridade? Quem lhe dá a capacidade para que ele possa realizar o que ele tem realizado, os milagres que ele tem feito, as coisas extraordinárias que ele tem feito, por onde ele anda? Quem tem dado esse poder para ele? Será que ele é aquele de quem os profetas falaram? Meus irmãos, enquanto a multidão está admirada diante desse milagre e desse feito de Jesus, os fariseus estão murmurando. De um lado, uma multidão que está admirada, do outro lado, os religiosos que estão murmurando e conversando a respeito de Jesus de uma forma totalmente negativa. Meus irmãos, os fariseus dos dias de Jesus, eles agiam dessa forma. Eles estavam sempre tentando desacreditar Jesus. Eles estavam sempre agindo pelas costas, de forma ardilosa, falando, tentando desacreditar Jesus. Porque no fundo os evangelhos vão nos falar isso também. Os fariseus tinham ciúmes de Jesus. Eles tinham inveja de Jesus. E eles estavam percebendo que a multidão estava acompanhando Jesus. E eles estavam perdendo, de certa forma, aquele ibope que eles tinham. Então eles ficaram preocupados com isso. Eles vamos dar um jeitinho aqui de tentar macular a fama de Jesus. E aí eles começam a conversar entre eles. Ele está fazendo esse milagre. Isso que ele faz pelo poder do príncipe dos demônios. É somente por Beelzebu, versículo 24, que ele expulsa demônios. O maioral, o príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. A palavra Beelzebu, ela vem da palavra Baal do Antigo Testamento. Essa divindade que era adorada pelos cananeus. Baal, Deus Baal, que era adorado no Antigo Testamento. Daí vem essa palavra, Beelzebu, príncipe, o Deus dos demônios. Meus irmãos, aqui é uma palavra que equivale a Satanás. Ele faz o que ele faz porque Satanás, o diabo, tem dado a ele esse poder. Meus irmãos, cá para nós, que acusação séria é essa contra Jesus, né? Que coisa grave o que está sendo falado aqui, dito a respeito de Jesus e de um milagre que ele fez. Ele tem feito esses milagres porque o príncipe dos demônios, Beelzebu, tem dado a ele esse poder, essa autoridade para fazer o que ele faz. Olha só o tipo de coisa que está sendo dita a respeito de Jesus e das suas obras. Só que Jesus não ouve isso e fica quietinho.
Porque a Bíblia diz que Jesus conhecia o pensamento deles, o que se passava na mente e no coração deles. E Jesus, sabendo aquilo que se passava no coração deles, Jesus vai refutar aquilo que está sendo dito. Ele vai responder a essa acusação, deixando claro que essa acusação que foi feita contra ele é irracional, ela não tem sentido, ela não tem lógica, ela é inconsistente. Aquilo que está sendo falado a respeito dele aqui não tem qualquer fundamento na realidade. É inconsistente. E Jesus vai refutar isso, essa acusação. E como que ele vai refutar isso? Ele vai trazer duas analogias aqui, muito interessantes. E é sobre essas duas analogias que eu gostaria de vir com vocês hoje aqui, olhar para essas duas analogias que Jesus traz, a fim de defender e responder a essa acusação grave que está sendo feita aqui por parte dos fariseus em relação aos milagres que Jesus fez. E meus irmãos, uma primeira analogia está no versículo 25 e 26. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. A primeira analogia que Jesus vai trazer aqui é a analogia do reino dividido. Um reino dividido não subsiste. Jesus está dizendo, isso que vocês estão falando a meu respeito não tem lógica. E Jesus vai usar aqui o puro raciocínio lógico aqui para refutar essa acusação. Ele vai dizer como que um reino pode se levantar contra si mesmo. Se eu estou fazendo o que eu estou fazendo, com a força e o poder que Satanás me dá, como que eu vou estar lutando? Como que Satanás vai estar lutando contra si mesmo? Isso é impossível, isso não pode acontecer. Um reino dividido não subsiste. Meus irmãos, ao longo da história, nós vamos ver isso acontecendo. Muitos reinos que existiram no passado não subsistiram por causa que estavam internamente divididos. Por causa de conflitos e desavenças internas, muitos reinos ruíram. Um exemplo é o reino de Alexandre o Grande. Não sei se você já ouviu falar de Alexandre o Grande. Na história de Alexandre o Grande nós vemos isso, um homem que conquistou muitas terras, um homem que reuniu para si muita riqueza, mas Alexandre o Grande é um exemplo de um reino que sucumbiu por causa de conflitos internos. O reino de Alexandre o Grande, ele começou a se dividir em reinos menores. E por causa dessas desavenças e disputas internas, o reino de Alexandre o Grande foi enfraquecendo até que ele acabou desaparecendo da história e sucumbindo. Um reino, um império poderoso, mas que sucumbiu por causa de conflitos internos. Esse princípio que Jesus está aqui trazendo aqui, meus irmãos, ele pode ser aplicado não somente aos grandes impérios, nações, reinos que já existiram no mundo e existem, mas ele pode ser aplicado também, Jesus vai falar isso aqui, ele vai dizer, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, mas depois ele diz, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Jesus começa falando de um reino, depois ele fala de uma cidade, depois ele fala de uma casa. Esse princípio ele pode ser observado desde as maiores nações e impérios do mundo até o menor núcleo da sociedade, que é a família. Muitas famílias se desfazem por quê, meus irmãos? Por causa de conflitos internos. Ela vai implodindo. Muitos casamentos, muitos lares, muitas famílias vão ruindo, vão se dissolvendo. Por quê? Por causa de conflitos internos. Uma casa dividida não subsiste. Não subsiste. Esse princípio pode ser aplicado para as maiores nações que já existiram,
mas também pode ser aplicado para o menor núcleo social, que é a família. Um reino dividido não subsiste. Mas o que Jesus deseja nos mostrar aqui com essa analogia, meus irmãos? O que nós podemos aprender aqui com Jesus? Que a relação de Jesus com Satanás sempre foi uma relação de inimizade. Nunca foi uma relação de amizade, de cumplicidade, mas sempre foi uma relação de inimizade. Nós vemos isso lá em Gênesis. Se você abrir sua Bíblia, ou rapidamente eu vou ler, não precisa você abrir a sua Bíblia, mas só fazendo essa citação de Gênesis 3,15, lá diz: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência, o descendente dela, ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Logo após a queda, logo após o pecado ter entrado no mundo, nós nos deparamos com esse texto aqui. É um texto que é chamado pelos teólogos de o proto-evangelho. O primeiro evangelho. Aqui nós temos o evangelho em forma embrionária, aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Esse texto de Gênesis 3,15 está apontando para Jesus. É uma profecia que viria da mulher aquele que iria pisar sobre a cabeça da serpente. A serpente vai lhe ferir o calcanhar. Aqui está falando do sofrimento de Jesus, da sua morte. Mas o mesmo versículo, o texto de Gênesis 3,15 diz que aquele que seria ferido do calcanhar pela serpente iria pisar sobre a cabeça da serpente. O descendente da mulher. E a palavra lá em Gênesis, o descendente, está no singular, este, se tratando de uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Cristo é aquele que veio e que tem essa autoridade de pisar sobre a cabeça da serpente. Meus irmãos, ele veio para isso. Jesus tem esse poder e essa autoridade de pisar na cabeça da serpente. Nós tínhamos uma música que nós cantávamos aqui na igreja, graças a Deus não cantamos mais, né? Tiago está rindo porque sabe que é verdade. Essa música, muitas igrejas cantavam, né? Que você saía por aí pisando na cabeça do diabo. Tinha uma música aí que a gente cantava, não canta mais, não faz parte da nossa playlist mais aqui da igreja, né? Mas você não vai encontrar nenhum versículo bíblico que diz que o crente tem essa autoridade. A profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15 está falando de Jesus. Este descendente da mulher, aquele que nasceria de uma mulher, Jesus, ele nasceu de Maria. Este teria o poder e a autoridade para pisar na cabeça da serpente. Somente ele, meus irmãos, tem esse poder e essa autoridade. A relação de Jesus com Satanás, desde o princípio da história, sempre foi uma relação tensa. Sempre foi uma relação de inimizade. Você nunca vai ver Jesus tomando um chazinho com o capeta. Você nunca vai ver Jesus tomando um chimarrão com o diabo na Bíblia. Não. Desde o princípio, a relação de Jesus com Satanás é uma relação de inimizade, meus irmãos. E o verdadeiro cristão, que é um verdadeiro discípulo de Jesus, ele também não tem aliança e pacto com Satanás. O seu compromisso deve ser com Cristo, deve ser com Jesus. A sua aliança é com o Senhor. Da mesma forma que Jesus não troca palavrinha com o diabo, da mesma forma que Jesus não conversa com o diabo, da mesma forma que Jesus não tem assunto para tratar com o diabo, nós também não. Nós também não temos. A relação de Jesus com o diabo, sempre na Bíblia, é uma relação de inimizade e não de cumplicidade. O diabo não dá tapinha nas costas de Jesus. Isso não vai acontecer. Nunca, nunca na história isso vai acontecer. No versículo 27, Jesus vai agora fazer aqui, vai tecer mais um argumento aqui no versículo 27. Ele está deixando os fariseus aqui, meus irmãos, encurralados. Ele está deixando os fariseus aqui sem palavras. Jesus está usando apenas o raciocínio lógico, o bom senso aqui. Um reino dividido contra si mesmo não prospera.
Satanás não pode se insurgir, se levantar contra si mesmo. E ele continua no versículo 27, então ele diz: e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Agora aqui, meus irmãos, Jesus pegou pesado aqui, né? Por quê? Porque os discípulos dos fariseus também expulsavam demônios naquela época. Nos dias de Jesus, existiam outros grupos que expulsavam demônios naquela época também. Isso era muito comum de acontecer nos dias de Jesus. Vocês vão lembrar que os discípulos, certa vez, procuraram Jesus dizendo: estão expulsando demônios em teu nome. E Jesus disse: qual o problema, né? Então você vai ver muitos relatos da Bíblia também de expulsão de demônios, a prática da expulsão de demônios, alguns chamam de exorcismo também. Isso acontecia nos dias de Jesus e outros grupos também expulsavam demônios. E aqui nós temos uma prova disso. Os filhos de vocês também expulsam demônios por Beelzebu? Então eles são juízes sobre vocês. Jesus está deixando eles aqui, meus irmãos, sem qualquer palavra. Não há nada para ser dito. A sabedoria de Jesus vai calando aqui os seus opositores, aqueles que querem acusá-lo. E, meus irmãos, é interessante também nós observarmos que depois que Jesus deixa eles aqui numa saia justa, numa situação aqui complicada, a conclusão aqui ela é óbvia no versículo 28. O reino de Deus havia chegado. Versículo 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou o reino de Deus. Se é pelo Espírito Santo de Deus, um outro evangelho vai dizer: se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Essa é a conclusão óbvia. O reino de Deus estava se manifestando entre eles. E por isso aqueles que estavam presos por Satanás estavam sendo libertos. Aqueles que estavam oprimidos pelo diabo estavam encontrando ali, meus irmãos, esperança, libertação em Jesus. O reino de Deus se manifestou entre eles de forma substancial, de forma inequívoca. Essa analogia mostra para nós isso. Essa primeira analogia do reino dividido, que Jesus jamais vai fazer as pazes com o diabo. Isso não existe. Eles estão em lados opostos. E a segunda analogia da casa do valente, onde eu quero me deter um pouco mais, a casa do valente ou do homem forte, está ali no versículo 29. Diz assim: ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. Meus irmãos, essa analogia, essa ilustração que Jesus vai usar aqui, ela é muito simples de entender. Muito simples. Você não vai entrar na casa de um homem fortemente armado, na casa do valente, sem antes amarrá-lo, neutralizá-lo. E só então você vai recuperar aquilo que te pertence. E que está sob o domínio do valente. E que está em posse do valente. Mas se você não amarrá-lo antes, se você não prendê-lo antes, você vai ter dificuldade. Então, nós vamos perceber que Jesus está tratando aqui mais uma vez de algo que é lógico, meus irmãos. Lógico. Você precisa primeiro neutralizar o valente, o homem forte, para que depois você possa tomar aquilo que lhe pertence. Você já deve ter visto muitas histórias hoje, filmes, desenhos infantis. Tem muitas histórias que falam de um príncipe que precisa salvar a princesa. E a princesa está no castelo, ela está presa, ela não pode se libertar sozinha. E aí o que o príncipe tem que fazer? Ele tem que salvar a princesa. Simples, né? Não, não é simples. Só que quando ele está indo para salvar a princesa, ele dá de cara com um dragão.
E aí o príncipe precisa matar o dragão. E só depois que ele derrota, ele vence o dragão, é que ele salva a princesa. Existem muitos desenhos, filmes com essa narrativa. De um príncipe que precisa salvar a princesa. Mas ele primeiro precisa derrotar um dragão. E não é um dragãozinho não, né? Os filmes que a gente assiste aí, aqueles dragão que gospe fogo, é um dragão complicado. Mas o príncipe tem coragem, ele tem força. E ele vai, e ele dá conta do recado. Meus irmãos, essas narrativas que estão presentes em muitos filmes, desenhos, histórias, são lampejos do evangelho ali. É o evangelho que está embutido ali por trás daquela narrativa. Porque se você olhar para a palavra de Deus, você vai encontrar essa narrativa na palavra de Deus. Jesus é aquele que veio para matar o dragão, para vencer o dragão. Ele tem esse poder, ele tem essa coragem, ele tem essa autoridade. E quem é a princesa que está lá presa, meus irmãos? É a humanidade. São homens e mulheres que estão debaixo do jugo de Satanás. Então, essa tática de amarrar um homem forte e poderoso, ela é uma tática que foi muito usada por muitos povos e reinos também. Se nós olharmos uma passagem bíblica também, eu estava estudando sobre isso e me deparei com esse texto muito interessante também, fazendo aqui uma conexão com Juízes, capítulo 15, versículo 12 ao 14. Lá em Juízes vai falar sobre uma situação que aconteceu envolvendo os filisteus e Sansão. Você vai lembrar que Sansão era um homem muito forte. Ele tinha um voto de nazireu e ele não podia beber bebida forte. Por causa desse voto, ele tinha um pacto, uma aliança com Deus. O seu cabelo não poderia ser cortado, ele deveria deixar o cabelo crescer. E ele tinha uma força sobrenatural que vinha de Deus. A história de Sansão vai nos mostrar isso. Mas lá em Juízes 15, 12, 14, veja só a artimanha, a tática que os filisteus usam aqui para tentar prender Sansão. Os homens de Judá lhe disseram: viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. E Sansão disse: está bem. Ele estava escondido, ele estava fugindo dos filisteus, de repente ele é pego, e aí os homens têm que pensar, ou a gente vai para a briga com Sansão, ou a gente vai tentar negociar com ele aqui, a gente amarra ele, e aí a gente leva ele amarradinho, né? Mas prometeram que vocês mesmos não me farão mal? Sansão disse: vocês prometem não me fazer mal? Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus, responderam eles. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. E quando Sansão chegou a lei, os filisteus vieram ao seu encontro. Dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão e ele rompeu as cordas em seus braços como se fossem barbantes de linho queimados. E as amarras caíram de suas mãos. Você já imaginou essa cena? Os filisteus amarrando Sansão assim? Agora a gente conseguiu pegar ele, agora a gente vai dar conta desse homem, né? E de repente o Espírito do Senhor vem sobre Sansão e aquelas cordas se transformam em barbantes. Ele arrebenta aquelas cordas. Ele se desamarra. E meus irmãos, é isso que Jesus está falando aqui. Se você quer saquear, você precisa amarrar, você precisa prender o valente. É claro que Jesus está aplicando esse princípio aqui, se tratando de uma realidade espiritual. Jesus aqui está tratando de uma realidade espiritual. Você não pode amarrar, prender Satanás com as mesmas cordas que Sansão foi preso, por exemplo. Porque Satanás é um ser espiritual, ele é espírito. Ele não tem um corpo, ele não pode ser amarrado da forma como Sansão foi amarrado. Jesus está tratando aqui com uma realidade espiritual, porque o diabo é um ser espiritual. Mas Jesus, ele é este homem que entra na casa do valente, ou seja, ele neutraliza, ele restringe o poder e a influência de Satanás para resgatar e tomar das mãos do diabo aqueles que lhe pertencem.
Jesus tem essa autoridade de arrancar das mãos do diabo, meus irmãos, aqueles que estão sendo escravizados pelo diabo e mantidos presos e mantidos sob a tutela de Satanás. Somente Jesus tem essa autoridade. Ele entra no território do inimigo, ele entra dentro da casa do valente. E lá então, meus irmãos, ele resgata, ele toma aquelas vidas que estavam antes em posse de Satanás. Jesus tem esse poder, esse poder. Jesus quer mostrar aqui para nós que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Somente ele tem o poder para amarrar o diabo. Somente ele tem o poder de vencer a Satanás. Existem alguns movimentos de batalha espiritual por aí, de umas décadas para cá. Isso começou a entrar muito dentro das igrejas, visões muito distorcidas acerca do tema da batalha espiritual. E dentro desses movimentos de batalha espiritual que surgiram, meus irmãos, veio algumas coisas muito bizarras, muito estranhas, né? E uma delas é que algumas pessoas tentaram, né, colocar Deus, Jesus, em pé de igualdade com o diabo. Como se existisse uma espécie de queda de braço entre Deus e Satanás. Como se eles estivessem no mesmo nível. E isso, meus irmãos, não tem qualquer embasamento bíblico na palavra de Deus. Como diria Lutero, o teólogo Lutero, ele costumava dizer: Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus. Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus, ele está amarrado na coleira de Deus, ele só pode ir até onde Deus permite que ele vá. O poder de Satanás, ele é um poder limitado, meus irmãos. Satanás, desde o princípio, ele vem perdendo terreno à medida em que o reino de Deus avança. Satanás tem perdido terreno, espaço, ele tem dado passos para trás. À medida em que o reino de Deus continua avançando. Jesus nunca vai estar numa posição de desvantagem em relação ao diabo. Isso não existe. Tem muita gente que entende a batalha espiritual como se fosse uma partida de futebol, né? De repente o seu time está lá perdendo de 2-0, né? Aí de repente o jogo dá uma virada e você está lá torcendo, aí lá no finalzinho, lá no segundo tempo, finalzinho, o seu time vira o jogo e ganha, né? Como se Jesus estivesse nessa relação com o diabo. Meus irmãos, o que acontece é que Jesus nunca esteve numa posição de desvantagem em relação ao diabo. Nunca, isso nunca aconteceu. Satanás, desde o princípio, ele vem perdendo batalhas. Batalhas após batalhas. Ele tem perdido o seu poder. Satanás tem sido enfraquecido à medida em que o evangelho é pregado, o reino de Deus avança, o poder de Satanás está sendo cada vez mais enfraquecido. Jesus impôs um limite para o diabo. Ele impôs um limite para o diabo. Lá em Colossenses 2, 14 e 15 diz: ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. E desse modo desarmou os governantes, as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Quando Jesus realizou a sua obra redentora na cruz do Calvário, meus irmãos, ele desferiu um golpe fatal em Satanás, um golpe fatal no diabo e nas suas hostes. Ele desferiu um golpe fatal contra o adversário, contra o inimigo, contra a serpente. Ele esmagou a serpente. Através da sua obra redentora, a serpente foi atingida na cabeça. Na cabeça.
Eu já matei uma cobra lá em casa, de vez em quando aparece. Ou faz tempo que não aparece mais, né? Mas eu já matei já lá em casa algumas cobras. Quem já matou cobra aqui, né? Você mira onde, meu irmão? Onde é que você mira? Cabeça, é o golpe fatal. Só que pare para prestar atenção numa coisa. Quando você está diante de uma serpente, de uma cobra, e você atinge a cabeça dela, como já aconteceu comigo isso, ela continua se mexendo. Não é? O corpo dela, com a cauda, ela continua tentando se soltar. Mesmo tendo a sua cabeça ferida, ela continua ainda se mexendo. A vitória de Jesus contra Satanás na cruz do Calvário foi uma vitória, mas uma vitória parcial. Na cruz, o poder de Satanás, a influência de Satanás foi restringida, foi limitada. É isso que Jesus fez através da sua obra na cruz, da sua obra redentora. Aquele que estava solto para agir no mundo, agora ele está limitado. O poder do diabo foi enfraquecido através da obra de Jesus. Isso aconteceu, o golpe foi desferido contra a cabeça da serpente. Aquele que veio da mulher feriu a serpente na cruz. Mas ela continua se mexendo. Ela não está totalmente controlada ainda. Mas, meus irmãos, o descendente da mulher sabe como lidar com a serpente. Ele sabe como lidar com ela. Ele sabe como ligar. Ele conhece. Ele conhece cada movimento da serpente. Ele sabe aonde essa serpente está indo, como ela está agindo na história, trabalhando na história, como ela está enganando as nações. Ele está atento aos movimentos da serpente. O descendente da mulher, Jesus, ele está atento a cada um dos movimentos da serpente, porque ele está lidando com ela. Ele está lidando com ela. E, meus irmãos, o diabo, então, essa é a pergunta que fica para nós aqui hoje. O diabo está preso ou está solto? E agora? O diabo está preso, meu irmão, ou ele está solto? De acordo com esse texto que nós lemos aqui. O diabo está solto. Ele está solto. O diabo está livre para agir no mundo. Mas o seu poder foi limitado por meio da obra redentora de Jesus na cruz. Jesus impôs um limite para o diabo. E ele disse: até aqui você pode agir. Depois desse limite, você não pode agir. Por meio da obra redentora da cruz do Calvário, por meio da sua morte, da sua ressurreição, Jesus colocou um limite para o diabo agir no mundo. Tem muita gente atribuindo a Satanás um poder que ele não tem. Isso é perigoso, meus irmãos. Crente que vive com medo do diabo. Ele olha para o lado, ele toma um susto. Ah, é minha sombra. Se assusta com tudo, está sempre acuado, amedrontado, né? Sempre olhando para os lados, sai de casa já, mas será que o tempo fechou, né? O que vai acontecer hoje? Atribui a Satanás um poder que ele não tem. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tem igrejas que quando falam de Satanás, parece que mais falam de Satanás do que do poder que Cristo tem. O poder de Cristo, meus irmãos, sobre Satanás é infinitamente maior. Jesus é infinitamente maior do que o diabo. Você consegue pisar na cabeça de uma serpente? Você já fez essa insanidade, já cometeu isso, de chegar para uma serpente e botar o seu calcanhar em cima dela? Você não faz isso. Você esmaga uma formiga. Você pisa numa barata, você pisa num inseto, mas numa cobra você não pisa. Imagina quanta autoridade Jesus tem para pisar. Ele pisa sobre a cabeça da serpente.
Meus irmãos, quanta autoridade Jesus tem. Ele disse: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. O diabo está solto. Mas quando que ele vai ser então preso de fato, meus irmãos? Agora a gente vai dar aquela olhadinha lá em Apocalipse capítulo 20. Vamos olhar um pouco mais para o fim da história. Apocalipse 20, do versículo 1 ao 3. Vamos dar uma espiada lá. Apocalipse 20. Quando que Satanás vai ser preso então? Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 3. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aqui em Apocalipse, meus irmãos, João está tratando da prisão de Satanás. Ele vai ser preso, ele vai ser amarrado, neutralizado, impedido de agir no mundo por 1000 anos. 1000 anos. Ele vai ser jogado dentro de um abismo, dentro de um poço. E Deus vai colocar uma tampa naquele poço. Vai fechar o poço, para que ele não saia, para que ele fique totalmente impedido de agir no mundo, por 1000 anos. Meus irmãos, tem uma discussão aqui na escatologia bíblica, se nós já estamos nesse 1000 anos, já estamos vivendo esse 1000 anos. Há milenistas vão dizer que nós já estamos vivendo o período do milênio. Alguns acreditam que ainda nós vamos entrar nesse período do milênio, ainda não chegamos nesse período do milênio, e se trata de algo que ainda vai acontecer. Então, existem algumas visões que divergem em relação a esse assunto. Eu sou mais propenso, meus irmãos, a crer que ainda não chegou o período do milênio. Não chegou, porque o diabo está ativo no mundo. Você lê o livro de Atos, você vai ver isso. A ação de Satanás, ele continua agindo no mundo. E colocar o dragão dentro de um abismo e fechar esse abismo significa que ele está totalmente impedido de agir, não tem como ele agir, porque o abismo está fechado. E alguns querem dizer que esse texto de Apocalipse fala de que Jesus está colocando apenas um limite para Satanás. Mas é difícil pensarmos dessa forma, meus irmãos. Eu creio que há mais coerência crer que de fato ele estará banido por 1000 anos da história. Mas ele vai ser solto de novo. Como assim? Vai ser solto. O texto diz que depois ele vai ser solto por um pouco de tempo. No final do versículo 3 que nós lemos aqui diz isso. E meus irmãos, quando será então a derrota final de Satanás? Quando que de fato Satanás será totalmente extinto, derrotado, vencido, de uma vez por todas? Quando que isso de fato vai acontecer? No capítulo 20 de Apocalipse é só olhar o versículo 7. O versículo, ali a partir do versículo 7 fala a respeito disso, da destruição de Satanás, o fim dele. Versículo 7 diz: e quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, Jerusalém, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Esse texto fala da derrota final do diabo. O diabo vem, ao longo da história, ele vem perdendo
batalhas. Ele está sendo vencido. Ele nunca está no lugar do vencedor. Jesus é o vencedor. Jesus é aquele que veio para vencer o diabo. Ele vence no deserto, quando o diabo vem tentá-lo no deserto. Ele vence a Satanás ali. Diz que Satanás tentou Jesus nos 40 dias que Jesus estava lá no deserto, mas ele venceu o diabo no deserto. Ele venceu e ele continua vencendo. E um dia o diabo será totalmente vencido. Totalmente. Ele será lançado dentro do lago de fogo. Meus irmãos, cada vez que o diabo é derrotado, seja por meio da pregação do evangelho, porque Jesus derrota o diabo cada vez que o evangelho é pregado. Cada vez que a igreja de Jesus avança nesse mundo, o diabo está sendo derrotado, o diabo está sendo vencido. Seja por meio do avanço do evangelho, seja por meio também das conversões que estão acontecendo, aquelas pessoas que estão se convertendo e estão sendo trazidas do reino das trevas para o reino da luz. Cada vez que isso acontece, o diabo está sendo derrotado, está sendo vencido. E todas essas vitórias, meus irmãos, que aconteceram na Bíblia e que ainda continuam acontecendo, cada uma dessas vitórias do povo de Deus funciona como um lembrete para o diabo de que o dia dele está chegando. A vitória final está por chegar. Essa vitória final contra o diabo está por chegar. É como se o diabo fosse lembrado todas as vezes, meus irmãos, ele é lembrado do seu fim. Do seu fim. Cada milagre de Jesus, cada pessoa que é salva, cada pessoa que é liberta, cada pessoa que tem uma experiência com Cristo, está servindo de lembrete para o diabo, de que o seu dia está próximo, o seu dia se aproxima. E a palavra de Deus, ela vai se cumprir, meus irmãos. Um dia, o diabo não mais será um problema para nós. Olha aí. Deixa ele tranquilo aí, Tiago. Os filhos de vez em quando são, né, Tiago? Quando eles dão uma dorzinha de cabeça. O diabo já não é um problema para Deus, tá bom? O diabo não é um problema para Deus. Mas um dia ele nunca mais será um problema para nós. Nunca mais ele será um problema para o povo de Deus. Esse dia vai chegar e nós cremos. Como está aqui escrito no livro de Apocalipse. Um dia o dragão será finalmente derrotado e vencido para todo sempre. E Jesus é aquele que tem essa função de amarrar o diabo. Somente Jesus tem esse poder e essa autoridade de amarrar o diabo, porque ele tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Então, meus irmãos, de que resolve para nós dizer está amarrado? Não resolve nada. Quando você diz está amarrado, essa frase, essa expressão, ela não produz nenhum efeito no mundo espiritual. Nenhum. Porque a Bíblia não diz que nós devemos amarrar o diabo. Você não vai encontrar isso na Bíblia. O diabo ele é sempre expulso, mas não amarrado. Nós não temos essa autoridade, esse poder de amarrar o diabo. E de amarrar nada, e nem ninguém. Nós não fomos chamados por Deus para isso. Para amarrar. Seja quem quer que for. Então quando você expressa, quando essa frase sai da sua boca, isso não produz nada, nenhum efeito no mundo espiritual. É uma frase simplesmente jogada ao vento. É isso. Sabe o que significa essa frase, está amarrado? É uma frase jogada ao vento. É um jargão, não passa disso. Um jargão, um clichê, uma gíria, um evangeliquez. Um evangeliquez. A Bíblia não diz para a gente amarrar o diabo, mas o que a gente tem que fazer com o diabo então? Resistir ao diabo. E eu quero encerrar com esse texto.
Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7. A Bíblia não vai dizer para nós, amarrem o diabo. A Bíblia vai dizer, resistam ao diabo. Está bem claro aqui, Tiago capítulo 4, versículo 7. Não está escrito amarrem o diabo, saem por aí amarrando o diabo, não. Resistam ao diabo. Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Como é que o crente lida com Satanás, com o diabo? Está aqui, ó. Aqui está a receita para lidar com o diabo. Submetam-se a Deus, se sujeitem a Deus, estejam debaixo da autoridade de Jesus, se submetam ao senhorio de Cristo, vivam sujeitos a Deus, obedecendo a Deus, vivendo o Evangelho. Submetam-se a Deus, e então resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, meus irmãos, é permanecer firme na fé. Como é que se resiste ao diabo? Permanece firme na fé. Permanece firme no Evangelho. O verdadeiro cristão é aquele que permanece firme, que resiste ao diabo. É aquele que não desiste da fé. É aquele que persevera, é aquele que se mantém firme, é aquele cristão que ora, é aquele cristão que tem uma vida entregue a Deus, é aquela pessoa que tem uma vida consagrada ao Senhor, é aquela pessoa que procura ter um compromisso com Jesus todos os dias. Não se trata de um dia da semana apenas, mas todos os dias eu procuro estar na presença de Deus, eu procuro agradar a Deus, eu procuro me submeter à vontade de Deus para a minha vida. Esse é o crente que coloca o diabo para correr. É o crente verdadeiro, é o cristão verdadeiro, autêntico, é aquele que é um verdadeiro discípulo de Jesus, um autêntico discípulo de Jesus. Não é aquele crente meia boca, não é aquele crente mais ou menos. O crente que põe o diabo para correr, meu irmão e minha irmã, é aquele crente fiel a Jesus, que é leal a Jesus, aquele crente que decidiu ser um verdadeiro discípulo de Cristo nesse mundo. Esse é o crente que coloca o diabo para correr. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a palavra de Deus vem para nós hoje, nos alertando a respeito desse jargão. Toda vez que você for falar está amarrado, porque pode ser que seja um vício de linguagem, já uma coisa que você nem se percebe mais falando, lembre-se disso. Quem tem essa autoridade é Jesus. Ele vai lidar com o diabo. O final dele já está, meus irmãos, decretado. O final de Satanás. Ele sabe aquilo que lhe aguarda, ele sabe aquilo que ele espera. Então, qual é o meu apelo nessa noite para nós aqui hoje? É colocar a nossa fé, a nossa confiança inteiramente no Senhor, nele, porque é dele que vem a nossa proteção. Ele é aquele que nos guarda das ciladas do diabo, das armadilhas de Satanás, das artimanhas do nosso adversário. É Ele, é Jesus quem nos tem em suas mãos. Nós estamos a salvos de Satanás, porque nós estamos nas mãos daquele que é fiel, para nos guardar, para nos proteger. Então descanse e lembre-se que Deus nos tem nas suas mãos. Nas suas mãos bondosas, nas suas mãos graciosas. Nós estamos nas mãos desse Deus, que não nos abandona e que não vai deixar com que o maligno nos toque, porque Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos protege dos ataques do diabo. Então quero convidar você a fazer isso hoje, a colocar toda a sua confiança em Jesus. Em Jesus. Tinha um pastor que dizia isso, eu gravei isso, eu falei, isso é verdade mesmo. Toda vez que o diabo bater na nossa porta, deixa Jesus atender, né? Ele bater na tua porta lá, meu irmão, diz assim, Jesus vai lá atender lá, acho que é o diabo, vai lá, né? Toda vez que o diabo bater na tua porta, deixa Jesus atender.
Deixa ele lidar com o diabo. Amém, meus irmãos? Vamos confiar que a nossa vida está nas mãos de um Deus que cuida de nós, que nos guarda, que nos protege, dia após dia. O poder de Satanás é limitado e os seus dias estão contados. Você já viu aquele cronômetro assim, o tempo passando, acabando? Acho que Satanás todo dia ele tem um cronômetro na frente dele. Ele sabe que lhe resta pouco tempo. Mas nós temos uma eternidade para viver com Jesus ainda. Uma eternidade para estar ao lado do Senhor. E para fazer com que de fato essas verdades se tornem realidade na nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Queria chamar a equipe de louvor a estar aqui à frente. Glória a Deus. Que Deus ele possa encontrar hoje em nós um coração que está disposto a se render completamente a Ele. Deus quer encontrar aqui discípulos verdadeiros, cristãos verdadeiros, genuínos, que confiam nele, que dependem dele todos os dias, para permanecer firme na fé. Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós estamos aqui hoje reconhecendo isso, o quanto nós precisamos do Senhor. O quanto nós não somos nada sem o Senhor, Deus. Reconhecendo que Tu és aquele que veio, Senhor, para pisar, para esmagar a cabeça da serpente. Tu tens essa autoridade, Senhor. Tu tens essa autoridade. Nos cobre com o Teu sangue nessa noite, Senhor. Não deixe, Senhor, que entre no nosso coração qualquer temor, medo, receio em relação ao mundo espiritual que nos cerca, que nos envolve. Porque nós sabemos, Senhor Deus, que nós Te pertencemos, nós somos Teus. A nossa vida está guardada nas Tuas mãos. Nós pertencemos ao Senhor. Não há por que temermos, Senhor Deus. Nós não somos aqueles que fogem do diabo, Senhor. Mas nós somos aqueles que colocam o diabo para correr. É o diabo que tem que fugir de você, meu irmão. É ele. É ele que tem que correr de você. Mas você precisa resistir ao diabo. Resiste ao diabo. E ele fugirá de vós.